Fala aí pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês um pouco aí sobre o gradiente e a derivada direcional, tá certo? Esse é um tópico aí muito importante, né? Muito estudado no cálculo 2 ou 3, eu não sei de repente, né, que universidade você estuda, mas enfim, é um tema muito importante e que cai com frequência, né, em várias provas. Só que para estudar esse assunto, eu preciso de dois teoremas aí que são essenciais para eu poder desenvolver, né, para poder resolver qualquer questão envolvendo derivada direcional e gradiente. Então, o primeiro teorema ele diz para a gente o seguinte: se você tiver uma f de D, né, um domínio D contido em R2 para R, uma função diferenciável num ponto x0, y0 desse domínio D, né, e D sendo um aberto lá do R2, se você considerar um vetor U unitário, então o que vai acontecer? A derivada direcional, né, da f no ponto x0, y0 vai ser igual ao gradiente da f no ponto x0, y0 vezes U. Esse vezes aqui, tá? Eu vou dar um destaque para ele aqui. Na verdade é o produto interno, tá certo? Produto interno entre o gradiente da f no ponto x0, y0 e o vetor unitário U, produto interno. Né? Você deve lembrar aí lá da geometria analítica ou da álgebra linear que o produto interno entre dois vetores é aquele produto interno usual. Né? Se você tiver lá dois vetores A, B e C, D, você multiplica, né, o A com C e o B com D e soma. É a mesma coisa aqui, tá certo? O teorema 2 ele diz pra gente o seguinte, que se você tiver uma f de um domínio D em R2 indo para R, uma função diferenciável em x0 e y0 pertencente a esse domínio, e D, é claro, um aberto de R2, tal que o gradiente da f no ponto x0 e y0 seja diferente do vetor nulo, o valor máximo da derivada direcional de f no ponto x0 e y0 ocorre quando U for igual ao gradiente da f no ponto x0, y0, dividido pela norma do gradiente da f no ponto x0, y0. Tá? Alguns autores chamam esse vetor aqui de o versor. Né? Na verdade é o vetor unitário do gradiente. Né? Se você lembra lá da geometria analítica, se você tem um vetor v e você quer calcular, determinar o vetor unitário desse vetor, o que você faz? Você pega o v e divide, né, pela norma. Na verdade é multiplicar pelo inverso da norma desse vetor. Que quando você calcular o módulo desse vetor, que a gente chama de unitário, ele vai dar 1, tá certo? Então é isso daí. Além disso, esse valor máximo é quem? É a norma do gradiente da f no ponto x0 e y0. Em outras palavras, esse teorema 2 ele diz pra gente o seguinte, que a maior taxa de variação da f nesse ponto, no ponto x0 e y0, ocorre na direção e sentido indicada pelo gradiente da f aplicado nesse ponto, tá certo? Ó, note que é a maior taxa de variação, ela vai ocorrer na direção e sentido do gradiente. E o valor máximo dessa taxa é justamente a norma desse gradiente. Tá? Esses dois teoremas podem ser demonstrados, tá? O objetivo aqui do vídeo não é demonstrar esses teoremas, na verdade é mostrar para vocês um exercício de aplicação desses dois teoremas. Tá certo? Aí quem tiver a curiosidade de ver, né, e querer entender como é que é a demonstração, porque isso também faz parte. É importante até que se entenda essa demonstração, principalmente um aluno que de repente está estudando matemática, né? Então é muito importante que ele entenda as demonstrações, mas enfim, para efeito de aplicação eu vou trazer apenas um exercício, tá? Para a gente poder aplicar esses dois teoremas. Uma observação aqui é que eu enunciei o teorema, né, para R2, né, o domínio contido lá no R2, mas eu poderia ter esse domínio contido em R3, R4, R5, Rn, que continuaria sendo válidos, né, os dois teoremas, ok? Beleza? Então vamos lá, vamos aplicar, né, esses dois teoremas aí, para vocês poderem perceber como que esse tipo de exercício é cobrado de repente numa prova. Beleza? Então é isso aí, vamos lá. Então, o exercício 2, ele vai dizer para a gente o seguinte: suponha que a temperatura em cada ponto P, x, y, z do espaço seja dada por t de x, y, z igual a exponencial de menos 2x² menos y² menos 3z². Tá? Lembrando que essa exponencial aqui é exponencial com o número de Euler. Tá?
onde T é medido em graus Celsius e as coordenadas de P são medidas em metros. Na letra A ele vai pedir: determine a taxa de variação da temperatura no ponto P0 igual a 1, 2, 1, na direção do ponto Q, 2, 4, 3. Tá? Na letra B ele fala: determine a direção e o sentido de maior crescimento da temperatura em P0. Na letra C ele vai pedir para a gente encontrar a taxa máxima de crescimento da temperatura em P0. Ok? Então é isso daí que a gente tem que determinar em cada item. Beleza? Então para fazer o item A, vamos usar a notação matemática, né, para designar o que a gente está querendo calcular. Nota que na letra A ele está querendo que a gente calcule a taxa de variação, determinar a taxa de variação da temperatura. Então, no fundo, o que ele está querendo? Ele está querendo a derivada, né, direcional no ponto 1, 2, 1. Tá certo? Nesse ponto. Só que ele fala que é na direção do ponto Q, 2, 4, 3. Ele te dá esse ponto Q para você justamente determinar quem é o seu vetor U, tá? Em alguns exercícios, né, é comum ele já dar para você direto o valor, o vetor U, tá certo? Então aqui ele não dá esse U para a gente vai ter que determinar. Como que eu faço então para determinar esse vetor U? Então eu vou botar aqui determinar U, esse vetor unitário. Tá? A gente sabe lá da geometria analítica que se eu quero, né, um vetor nessa direção aqui, na direção do ponto Q, né, eu tenho o ponto P0, eu tenho o ponto Q, eu teria esse vetor aqui, ó, P0, Q, concorda? Né, isso a gente sabe lá da geometria analítica, aqui não é cálculo. Então aqui você tem, ó, Q menos P0. Então é só subtrair, né? Tu vai pegar aqui 2 menos 1, você vai ter 1. 4 menos 2, você tem 2. 3 menos 1, você tem 2. E aí você tem esse vetor aí, PQ, P0Q, melhor dizendo. Tá? Mas esse vetor P0Q ele não serve para mim, eu quero um vetor unitário. E aí eu também uso o recurso lá da geometria analítica. Como que eu vou obter o vetor unitário? Daí, U vai ser igual a P0Q sobre dividido, né, pela norma de P0Q. Pegar o vetor e dividir pela norma dele lá. Lembrando que dividir às vezes é feio falar assim, né, mas eu estou abusando da notação, da linguagem aqui. Na verdade é multiplicar o vetor P0Q pelo inverso do módulo de P0Q. Tá? Mas aí a gente fala, né, P0Q dividido pela norma. Então você teria isso aqui, ó, 1, 2, 2 dividido por quem? Raiz. Como que eu tiro a norma de um vetor, né? Fica 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Daqui eu vou obter 1, 2, 2 sobre a raiz de quanto? 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, aqui vai dar a raiz de 9. Né? Raiz de 9 a gente sabe que é 3, então fica, né? 1 terço, 2 terços e 2 terços. Tá? Então esse daí é o meu vetor unitário. Okay? Quando ele não dá o vetor unitário, né, o primeiro passo é você encontrar esse vetor unitário. Dessa forma o vetor está determinado. Beleza? Bom, para fazer isso daqui, né, a gente sabe, aí eu uso, né, eu tenho que lançar a mão daquele teorema 1. Pelo teorema 1, eu sei o seguinte, né? Sabemos que essa derivada aqui, direcional no ponto 1, 2, 1, nada mais é do que o gradiente de t no ponto 1, 2, 1 interno com U, tá? E aí vai ser bem tranquilo de calcular, desde que a gente lembre como que calcula, como que eu determino esse gradiente, tá certo? Então como é que eu faço para determinar o gradiente de uma função? Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos calcular o gradiente no ponto t
no ponto P, x, y, z. E aí depois eu faço as substituições, tá? Então, vou fazer o cálculo do gradiente de t de x, y, z, tá? O que é o vetor gradiente? A gente sabe, né? Ou pelo menos deveria saber, que o gradiente de t no ponto x, y, z é o quê? d-rom de t, d-rom de x, d-rom de t, d-rom de y, d-rom de t, d-rom de z. Tá? Ou ainda, né, a derivada parcial de t em relação a x, derivada parcial de t em relação a y, derivada parcial de t em relação a z. Eu vou calcular cada uma dessas derivadas e com isso eu vou conseguir concluir quem é o meu gradiente, tá certo? Então vamos calcular essas derivadas aí. Vou deixar esse vetor U aqui no cantinho aqui, porque eu vou precisar dele. Então U é 1/3, 2/3, 2/3. Deixa ele quietinho ali que depois eu vou utilizar. Então tá. A gente sabe o seguinte, né? Sabemos que t de x, y, z é exponencial de quem? De menos 2x quadrado menos y quadrado menos 3e quadrado, tá certo? E aí eu vou calcular essas derivadas. Então, ó, derivada parcial de t em relação a x. Como é que eu faço essa conta? Né? A gente tem que lembrar que a derivada da exponencial é ela própria, né? A exponencial na base e. Então, eu vou utilizar isso. Aplicando aqui, então, a derivada em relação a x, eu vou obter a própria exponencial ali, menos 2x quadrado, menos y quadrado, menos 3e quadrado, que multiplica, aí eu vou ter que derivar isso que está aqui em cima, tá certo? Só que eu vou ter que derivar essa função, né, que é menos 2x quadrado, menos y quadrado, menos 3e quadrado, em relação a quem? Em relação a x. E quando eu derivo isso em relação a x, o y e o z são olhados como funções constantes. Esses dois sendo constantes, quando eu vou derivar, vai dar quanto? Zero. Então, na verdade, basta eu derivar quem? Menos 2x quadrado. E a derivada de menos 2x quadrado, né? A gente sabe que é o quê? O 2 cai ali na frente, fica menos 2 vezes 2, x elevado a 2 menos 1, que vai dar 1. Então, na verdade, aqui seria quem? Menos 4x. Tá claro? Então, só para fixar aí, eu derivei, tá? Em relação a x, por isso a derivada de y quadrado vai dar zero, derivada de menos 3e quadrado vai dar zero. Né? Então, menos y quadrado, menos 3e quadrado, derivou, deu zero. Só derivo essa, tá certo? E aí a minha derivada parcial fica desse jeito aqui, tá? A derivada parcial de t em relação a y, eu vou proceder da mesma forma. Quem é a derivada da exponencial? Ela própria, eu vou obter isso aqui, que multiplica agora a derivada disso aqui. Eu estou usando aqui também, eu não falei em cima, mas estou usando a regra da cadeia, tá? Então, ó, derivando aqui em relação a y, eu olho x e z como constantes. Então, essa daqui vai para zero, essa vai para zero. E vou derivar essa daqui em relação a y. Isso vai dar quanto? Menos 2y, que é a derivada de y quadrado, de menos y quadrado. Tá? Da mesma forma, derivada parcial de t em relação a z vai ser igual a quem? Exponencial de menos 2x quadrado, menos y quadrado, menos 3e quadrado, que multiplica a derivada em relação dessa função em relação a z. Isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, aqui vai ficar menos 3 vezes 2 vai dar menos 6z. Tá claro? Então, com isso daí, eu ganhei o meu gradiente em função de quem? De x, y, z. Tá certo? Esse é o meu gradiente. Então,
Assim, o gradiente da t x, y, z vai ser esse vetor todinho aqui, tá? Então você vai ter menos 4x que multiplica e elevado a menos 2x quadrado, menos y quadrado, menos 3z quadrado. Depois, menos 2y que multiplica e elevado a menos 2x quadrado, menos y quadrado, menos 3z quadrado. E por último aqui você tem menos 6z que multiplica e elevado a menos 2x quadrado, menos y quadrado, menos 3z quadrado. Tá certo? Então esse é o meu vetor gradiente. Lembra que eu queria calcular esse gradiente no ponto, né? Aqui eu coloquei essa vírgula aqui, é porque não coube aqui no quadro, tá? Então, ó, com isso, o gradiente de t no ponto 1, 2, 1, que é o que eu estou querendo calcular, vai ser igual a quem? É só substituir x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 1. Então aqui vai ficar, ó, menos 4 vezes a exponencial de quanto? Aqui vai dar menos 2, né? Aqui vai dar, né? Fazendo x igual a 1, eu vou ter menos 2. Depois aqui vai ficar menos 1. E aqui vai ficar, menos 1 não, desculpa, menos 4. Né? Porque vai ser menos, vai ser 2 ao quadrado, fica menos 4. E aqui vai ficar menos 3 vezes 1 ao quadrado, vai dar menos 3. Então vai ficar menos 2 com menos 4, menos 6, com menos 3, menos 9. Tá? Da mesma forma, aqui também vai dar menos 9, aqui também vai dar menos 9. E aqui só vai mudar o y, né? O y aqui é 2, então vai ficar menos 4 vezes a exponencial de menos 9. E ali vai ficar menos 6 vezes a exponencial de menos 9. Fechou aqui, tá beleza? Então você nota que nesse tipo de exercício, mesmo que você não lembre às vezes do teorema nem nada, se você já calcular o gradiente, você lembrar só do conceito de gradiente e você aplicar o gradiente já no ponto, você já ganhou uma boa parte aí da questão, tá? Então, ó, eu já achei esse vetor que é o vetor gradiente, tá certo? Como ele quer a derivada direcional de t na direção do vetor u, lá no ponto 1, 2, 1, a gente volta e aplica lá o teorema. Portanto, o item A que é um pouquinho mais longo, os outros você vai ver que, vão perceber que é bem tranquilo de fazer. Então aqui, ó, no ponto 1, 2, 1, isso é o gradiente de t no ponto 1, 2, 1, interno com u, tá certo? Interno com u. E aí, o que você vai obter? Vai ficar menos 4 vezes e a menos 9, menos 4 vezes e a menos 9, menos 6 vezes e a menos 9. Interno com quem? Aí eu tenho que pegar aquele vetor, que era o u que eu apaguei ali, mas acho que eu ainda lembro, é 1/3, 2/3 e 2/3. Tá? Se não me engano era isso aqui. Se eu apaguei lá e escrevi errado o vetor aqui, aí já era. Mas enfim. Mas acho que é isso aí mesmo. Então, fazendo essa conta, o que eu vou obter? Produto interno desses dois vetores aí. Vai ser menos 4 vezes e a menos 9 sobre quem? Sobre 3. Aqui vai ficar menos 4 vezes 2, vai dar menos 8 vezes e a menos 9 sobre 3 também. E aqui vai ficar 6 vezes 2, 12, menos 12 vezes e a menos 9 sobre 3. Tá certo? Se você juntar isso tudo aí, você tem aqui menos 4 com menos 8 vai dar menos 12, com menos 12 vai dar menos 24 sobre 3 vezes exponencial de menos 9. Que vai ser igual a quem? 24 por 3 vai dar menos 8 vezes a exponencial de menos 9. E essa daí é a resposta para o nosso item A.
Ok? Na letra B, ele pede para a gente determinar o quê? Determine a direção e o sentido de maior crescimento da temperatura no ponto P0. A direção e sentido de maior crescimento da temperatura está lá no Teorema 2. É justamente direção e sentido do gradiente, tá? Da função no ponto. Então, ó, a direção e sentido é dada por V igual ao gradiente no ponto, no ponto 1, 2, 1, né? No ponto P0. Tá? Às vezes, né, tem alguns professores que gostam de botar o vetor unitário, mas aí não tem problema, a direção e sentido, eu posso pegar tanto o vetor unitário como posso pegar esse próprio vetor aqui. Tá? E se eu pegar esse próprio vetor, já tem a resposta aqui, que é bem mais rápido, né, do item anterior. Então isso aqui vai ser quem? Menos 4 vezes a exponencial de menos 9, menos 4 vezes a exponencial de menos 9, menos 6 vezes a exponencial de menos 9. Tá? Então você só fica atento que às vezes o camarada pode querer dar como resposta o vetor unitário, e aí você pode pensar que o seu está errado porque ele deu o vetor unitário como resposta. Tá? Mas não tem nada a ver, tá certo desse mesmo jeito aí, tá bom? Então essa é a direção e sentido. Direção e sentido, né, de maior crescimento que ele está pedindo da temperatura. Como é o maior crescimento da temperatura na direção e sentido positivo aqui do gradiente, tá? Então é essa. Se ele pedisse, que às vezes é comum também em algumas questões eles pedirem de menor crescimento da função, de decrescimento, né, da função. Aí você pega menos o sentido do gradiente. Só colocar um sinal de menos aqui na frente e está resolvido, tá? Não tem estresse. E na letra C, ele vai pedir para a gente encontre a taxa máxima de crescimento da temperatura em P0. Tá? A taxa máxima de crescimento, né, pelo teorema também, a taxa máxima é dada por, né, então vai ser isso aqui. Na direção de V, né, a derivada direcional no ponto 1, 2, 1. E essa taxa máxima é justamente a norma do gradiente no ponto 1, 2, 1. Tá? Que é, né, na verdade, a raiz quadrada desse troço todo horroroso aí. Vai ficar assim, né, menos 4 vezes a exponencial de menos 9 ao quadrado. Exponencial de menos 9 ao quadrado mais menos 4 vezes a exponencial de menos 9 ao quadrado mais menos 6 vezes a exponencial de menos 9 ao quadrado. Ficaria assim. E eu vou fazer essa continha aí para poder concluir o item C. Você observa que se você tiver atenção, você não erra, né? É um tipo de questão bem tranquila mesmo de resolver, né? É só ter atenção. Deixar o nervosismo de lado, às vezes lá na hora da prova, né? Sei que isso aí às vezes não é muito fácil, mas enfim. Ficar nervoso é pior. Então aqui vai ficar como? A integral. Aqui vai ficar menos 4 ao quadrado, vai dar 16, tá? Essa exponencial aqui, de menos 9 ao quadrado, eu vou deixar assim, tá? Exponencial de menos 9 ao quadrado, assim, tá certo? Você vai ver por que depois. Mais 16 vezes a exponencial de menos 9 ao quadrado, mais 36 vezes a exponencial de menos 9 ao quadrado, tá? Então aqui você vai somar, vai dar 16 mais 16, 32, 32 mais 36 vai dar 68. Então vai raiz de 68 vezes a exponencial de menos 9 elevado a 2, tá? Então aqui tirando a raiz quadrada disso vai ficar como, né? Raiz de 68 vezes a raiz de exponencial de menos 9 ao quadrado. Então aqui vai ficar raiz de 68. Aqui seria módulo desse troço aqui, né? Mas aí, como isso aqui é positivo, a menos 9 é positivo, eu posso cortar aqui
fica E a menos 9, né? Então, exponencial de menos 9 vezes a raiz de 68. Se você quiser ser mais chatinho um pouco, você escreve assim, raiz de 68 sobre a exponencial de 9, tá? E essa daí é a taxa máxima de crescimento da temperatura da função t, beleza? Então é isso aí, espero que esse problema tenha ajudado vocês aí de alguma forma, tá? Um abração para vocês, tudo de bom.